Meus amados irmãos, graça e paz. Hoje eu estou gravando esse vídeo com um objetivo muito específico, que é dar informações aos meus irmãos e irmãs a respeito do nosso processo de retorno ao templo, ao lugar de adoração. Nós pedimos a você, então, que, se puder, tire esse tempo, assista esse vídeo todo, atente para as informações que serão dadas. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com alguém do conselho para que a gente possa melhor te esclarecer. Mas antes de qualquer ação prévia, quero te informar que durante a semana nós vamos continuar mantendo informações em vídeos um pouco menores do que estes, para que você possa ter toda a informação a respeito de todo o processo, do que vai ser possível, do que não vai ser possível, do porquê de cada decisão tomada e de como nós melhor vamos nos preparar para que estejamos bem. Antes de tudo, nós queremos adorar a Deus e nós adoramos, nós vivemos para a glória de Deus, mas também vivemos uns para com os outros. Então, nesse processo implica também estar cuidando um dos outros para que ninguém venha ficar exposto a esse vírus tão letal para algumas pessoas. Então, vamos seguir agora com as orientações. Eu quero que você preste atenção que eu vou oscilar entre imagem e um slide para ficar mais claro do que nós temos diante de nós, né? E do que nós vamos conversar. Assim, então, começamos sobre os cultos presenciais na primeira igreja, né? Como esses cultos acontecerão. E eu quero, antes de tudo, fazer uma pequena perspectiva bíblica e histórica. Esse texto de 1 Coríntios 2, 9 e 10 nos diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Esse é um texto emblemático, porque ele nos fala da revelação de Deus, do seu plano para cada um de nós, e de que Ele está no controle. Ele nos deu o seu Espírito para que nós possamos discernir e entender aquilo que vai no coração de Deus. Lá no Salmo 103, versículo 7, o salmista diz que Deus, ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O nosso Deus é um Deus que se revela a nós cremos nisso. E um Deus que cuida de nós dentro de um propósito eterno. E a gente precisa discernir isto nessa conversa que nós estamos tendo, porque senão fica difícil olharmos só para as circunstâncias. Outra coisa que eu quero chamar a tua atenção é isso. Nossa igreja foi fundada em 24 de setembro de 1903. E de lá, quando os irmãos fundadores e o reverendo Vicente Temudo Lessa, esse que aparece na imagem, começaram a se reunir até o dia 15 de março de 2020. Nós nunca tivemos uma paralisação tão grande dos trabalhos da igreja. Nós nunca tivemos que enfrentar um momento em que nós tivéssemos dificuldades para nos reunir. Mas essa pandemia, ela veio, ela se instalou e para nós, nosso último culto foi nessa data, daí por diante nós tivemos que substituir as nossas atividades por atividades à distância, online, e então tivemos que nos adaptar.
estamos adaptados dentro daquilo que nos é possível para essa convivência, essa comunhão, esse culto, essa adoração, esse ser igreja, cada um em sua casa. Igreja nos lares, vamos usar a expressão que a gente gosta, ou as células familiares. No entanto, está chegando o momento de retomar as atividades dentro de uma devida precaução e cuidado. E para nós isso é fundamental alertarmos para algumas coisas. O texto de Eclesiastes 3:1, ele nos diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu acredito verdadeiramente nesta verdade, eu acredito de todo o meu coração. E 2 Coríntios 5,17 nos diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. As coisas novas, elas estão sob a égide de Deus, sob o governo de Deus. Gosto muito do Salmo 93, quando ele diz que Deus reina, e eu creio nisso. Salmo 91 diz que Ele é o Altíssimo, que Ele é o Todo-Poderoso. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, que está governando todas as circunstâncias. Nada está acontecendo ao acaso, pelo que nós precisamos ficar desesperados. Calma, nós devemos agir pela iluminação e direção do Espírito de Deus, que tem prazer de nos mostrar os seus caminhos, para que a nossa vida testemunhe e glorifique a respeito do plano dele para cada um de nós. Então, nessa perspectiva, vamos falar um pouco então sobre a reabertura. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Cada um de nós, eu e você, tenho certeza que nós temos prazer em nos reunirmos. Salmo 133 diz que na comunhão dos irmãos há bênção, Deus derrama bênção e vida. Mas veja só, com a pandemia, cada um de nós nos vimos expostos a um vírus que pode ser letal, se não para nós, para alguém que amamos, para alguém perto de nós. Há pessoas que com certas dificuldades podem ser atingidas e ter consequências gravíssimas. Então, nós tomamos o máximo de cuidado possível para que nós pudéssemos não nos expor. E nós começamos a pensar neste retorno, não porque nós quisemos ou porque alguém nos demandou isso. Nosso pensar foi a partir das orientações da Comissão Executiva da Assembleia Geral. Isso é muito importante. Nós temos uma diretoria maior, que é a Comissão Executiva, que representa a Assembleia Geral da Igreja quando ela não está reunida, e ela orientou para que todos os sínodos, presbitérios e igrejas, ao tomarem decisão de reabrir, estivessem atentos aos decretos dos governos de estados e dos municípios. Se houvesse alguma contradição entre um e outro, valeria o decreto do governo do estado. Nós aguardamos o governo do estado lançar um decreto, ele lançou. Depois do decreto, nós fizemos um protocolo e encaminhamos, como muitas outras igrejas, e ele, através da Casa Civil, estabeleceu o seu próprio protocolo. E ali há regras claras para que templos e igrejas abram. O Presbitério do Norte, através da sua comissão executiva, então se reuniu e, com base no protocolo estabelecido pelo governo do estado, estabeleceu um protocolo para as igrejas presbiterianas independentes na sua jurisdição, ou seja, no Pará, no Maranhão e no Piauí. A partir daí, o conselho da nossa igreja se reuniu e, reunido, tomou as decisões da reabertura. E aí, então, nós podemos olhar para essas datas e perspectivas que nós temos. Primeiro, nossa decisão foi reabrir no dia 12 de julho, no segundo domingo do mês de julho. Por que no segundo e não no primeiro? Para termos tempo de prepararmos o espaço e a equipe de pessoas que nos auxiliarão
para melhor atuarmos nesta circunstância, porque há detalhes muito importantes. Vejam aí que os cultos acontecerão às 9 horas e às 17 horas. Segundo o decreto do governo do estado, não é possível voltar às atividades normais como nós estávamos. Tem que haver cultos. Os cultos terão no máximo 1 hora, não menos, não mais que isso. E cada culto terá um intervalo de 2 horas entre um e outro para fazer uma higienização plena do espaço. Então, nós, enquanto conselho, entendemos por bem fazer isso às 9 da manhã e às 17 horas. Por que não às 18? Porque às 17 horas é mais cedo, nós conseguimos organizar melhor, chegar e sair. Por quê? Depois que terminar a atividade, ainda tem que fazer uma desinfecção do espaço, percebe? Então nós temos todo esse processo para podermos cumprir, para ter os cuidados, para que você e cada um dos membros da igreja, as pessoas que lá forem, estejam protegidas, né? Outra coisa, nós teremos somente 13 bancos da igreja para utilizar. Cada banco tem em média 2 metros e 70 centímetros. 2 metros e 70 centímetros vão caber 2 pessoas, porque o distanciamento entre pessoas é de 2 metros. 2 metros para o lado, 2 metros para a frente, 2 metros para trás. Então, com todos os dados e informações que nós podemos levantar, só podemos usar 13 bancos. Darão 26 pessoas no máximo no templo. Mas nós somos muito mais. Sim, nós somos muito mais. Então nós vamos ter que fazer uma escala de quem vai estar no culto. É isso, irmãos. É isso ou continuar com a igreja fechada. São normas estabelecidas que implicam em sanções se descumpridas. E nós queremos, dentro do possível, cuidar para que nenhum perigo nós possamos oferecer além do necessário para todos. O necessário de sair para a rua, todo mundo que sair já vai estar se expondo. Mas de uma maneira especial, nós vamos criar todo o ambiente de cuidado para estarmos ali, estarmos bem e podermos adorar ao Senhor. Então, regras. Abertura no dia 12 de julho, culto às 9, das 9 às 10 e das 17 às 18. Distanciamento de 2 metros de cada pessoa. E número de participantes, 26 pessoas. Bom, temos outras regras e eu quero que você então comece a prestar atenção. Eu vou ser um pouco mais célere agora, mas com aquilo que é procedimento. Nós temos aí o protocolo de higiene, né? Protocolo de higiene. Higienização das mãos vai ser necessário quando chegar. Não é uma opção, é necessário higienizar as mãos, ou com água e sabão, ou álcool em gel. Nós teremos totens com álcool em gel disponível para você. O uso de máscara passa a ser obrigatório. Então, se você vai para o templo, você vai de máscara e você vai participar de tudo de máscara. Você vai ler de máscara, cantar de máscara, orar de máscara e manter a sua máscara. O pregador vai usar a sua máscara, os músicos, se estiverem lá, vão usar as suas máscaras, os técnicos, os funcionários, todo mundo estará de máscara. Também será necessário, como nós já vimos, guardar a distância de 2 metros à frente, ao lado e atrás. Por isso, 13 bancos, 26 pessoas. Não poderá ter toque. Nós não poderemos abraçar, nós não poderemos apertar mãos, nós não poderemos nos aproximar. Regras estabelecidas e que deverão ser cumpridas. Os procedimentos de higiene e proteção serão acompanhados por uma equipe. Você será sempre alertado quando estiver correndo risco nesse sentido, ok? E eu quero que você, meu irmão, você, minha irmã, esteja cooperando conosco quando você for autorizado a estar no culto. Bom, seguindo em frente,
Veja só quais são as determinações que nós temos, né? Veja aí, quem pode ou não pode estar no templo, quem pode ou não pode participar. Estas são as regras de participação. Então veja, a portaria da Casa Civil, no seu artigo 1.8, diz determinar que as pessoas dos grupos de maior risco ou as que apresentarem quadro sintomático de gripe de qualquer natureza, principalmente os sintomas indicadores de Covid-19, que se restringam à participação das reuniões no formato virtual, não estando presentes nos locais físicos. Percebem? Ninguém que seja do quadro de maior risco ou que apresente sintomas do coronavírus deve participar das reuniões. Isso é o que diz a portaria maior, a gente vai disponibilizar para que vocês possam ler também toda a portaria, né? E veja só, o Presbitério do Norte, então, passa a orientar, a partir dessa portaria, o seguinte: pessoas que apresentem sintomas gripais, como tosse, febre, dificuldade para respirar, entre outros, bem como se forem diagnosticadas como casos suspeitos ou confirmados de contaminação pelo Covid-19, devem permanecer em casa ao menos 14 dias a contar dos primeiros sintomas. Teve sintoma? Em casa, não vai ao templo, não vai para o culto, não vai para a reunião. Não deve nem sair de casa para nenhum outro lugar, a não ser se necessitar de ajuda de um profissional de saúde. Essas são normas do Presbitério do Norte daqui para frente, através da sua comissão executiva, como eu já falei. Os profissionais de saúde que atuam em hospitais de tratamento de pacientes com Covid-19 devem evitar a participação nas atividades do templo, bem como as pessoas que residam com ele. Veja só, é importante vocês entenderem que os profissionais de saúde estarão expostos, mesmo que não se contaminem, podem levar contaminação para outras pessoas. Então esse é o cuidado. E essa decisão, essa norma, ela também está na portaria da Casa Civil. Nós precisamos estar atentos a isto. As pessoas que tiverem contato com outras, diagnosticadas como casos suspeitos ou confirmados de contaminação pelo Covid-19, devem evitar o comparecimento nos cultos dos templos em até 14 dias após o último contato. Teve contato com quem tem Covid? Não tem mais permissão para estar no templo, não é possível, porque se você for, você estará colocando a vida de outros em risco, e isso nós precisamos nos proteger e proteger aqueles que amamos, os nossos irmãos na fé. Também, veja meu irmão, são regras importantes para que possamos estar reunidos, aqueles que puderem estar e estar bem. As pessoas do grupo de risco de qualquer idade devem permanecer em casa. São definidos como pertencentes ao grupo de risco as pessoas que possuem a idade igual ou superior a 60 anos. É isso mesmo. Tanto na portaria do governo do estado como na determinação do Presbitério do Norte, as pessoas que estão no grupo de maior risco são aquelas de idade igual ou superior a 60 anos. Então você, meu irmão, se você já tem 60 ou está com mais de 60, você não poderá nesse momento estar com aqueles irmãos que vão estar no culto, no templo. Mas você não estará desassistido. Nós faremos a transmissão do culto. E eu quero que isso fique muito claro. As pessoas que não estarão continuarão com o culto em casa, com todas as facilitações que nós estamos criando. Nós não vamos desassistir vocês. Então é muito importante aí tentar para isso. 60 anos ou mais, fique em casa, por favor. E fique em casa com gratidão a Deus, orando pelos que foram e, acima de tudo, adorando, tendo culto
de adoração ao Senhor, prestando culto ao nosso Deus. Também nós temos que atentar para as pessoas do grupo de risco, né? As que têm pneumopatias graves ou descompensados, ou seja, pessoas em uso de oxigênio domiciliar, com asma moderada ou grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é chamada de DPOC. Essas pessoas também não poderão ir ao templo. Além dessas, cardiopatas graves ou descompensados com insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica ou arritmia, pessoas com imunodepressão. Veja só, nesse caso, só para vocês terem uma ideia, eu estou enquadrado. Eu tenho bradicardia, eu tenho a pressão baixa e mais que isso, tenho tratado de um quadro de baixa imunidade. Estou enquadrado aí. É lamentável essa situação. Vocês acham que eu não gostaria de estar no culto e participando? Pastor Neilton vai estar à frente de todas as atividades. E como eu puder participar via online, eu estarei com os irmãos desta maneira. Mas são as regras e regras devem ser cumpridas, né? Além desses, pessoas que têm doenças renais crônicas em estágio avançado, grau 3, 4 e 5. Quem tem diabetes mellitus, os diabéticos, também devem permanecer em casa. Devem permanecer em casa. Pessoas com obesidade mórbida, com IMC, índice de massa corpórea maior ou igual a 40. Doenças cromossômicas, com estado de fragilidade imunológica, a exemplo da síndrome de Down. Essas pessoas também devem permanecer em casa, né? Gestantes, outras, conforme definição da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão. Essas pessoas devem estar atentas. Talvez você já esteja, mas pastor, eu queria tanto, eu estou com tanta saudade. Eu também estou. Mas as normas precisam ser cumpridas. E aqui eu quero te deixar uma palavra. Rebelião é pecado, né? Revolta é pecado. Nós podemos lamentar, nós podemos chorar diante de Deus, nós podemos clamar ao Senhor. E é o que nós faremos para que essa pandemia passe e tudo volte ao normal dentro do possível. Mas nós sabemos que o coronavírus, ele não irá embora. Entende, irmão? O coronavírus não deixará a nossa realidade antes que se tenha uma vacina ou que a maior parte da população esteja imunizada. Nós não podemos pensar que nós estamos livres de contágio fora disso. Então, nesse sentido, é preciso atentar às regras, é preciso atender às orientações, para que a gente não venha chorar perdas que poderiam ser evitadas. Nós temos que agir com sabedoria, temor do Senhor e, acima de tudo, como diz Paulo, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é fundamental para o cristão, isso é fundamental para mim e para você. Concluindo nossas informações, eu quero que você atente para isso. Os pastores, oficiais e líderes que façam parte do grupo de risco, conforme o item 3.5 acima, deverão permanecer em casa. É o meu caso, né? E talvez de alguns outros irmãos pastores que eu conheço. Recomenda-se, até nova orientação, a não participação de crianças até 12 anos de idade nas reuniões dos cultos. Elas são mais frágeis, e a recomendação para as crianças é que não participem. No entanto, se os pais entenderem que devem levar seus filhos, eles serão total e plenamente responsáveis pela escolha de ir com seus filhos aos cultos. É a única regra que nós temos possibilidades de flexibilização. Fora daí, nós não temos nenhuma. E é possível, o Conselho ainda está trabalhando na perspectiva de um termo de responsabilidade quanto a isso. Mas, por hora, os pais é que vão pensar nessa possibilidade. Nossa recomendação, como Conselho da Primeira Igreja, é que até nova orientação, as crianças até 12 anos não participem.
E nós elaboramos um formulário para ficar bem mais claro esse entendimento. Esse formulário vai ser disponibilizado para você a partir do grupo do WhatsApp da igreja e dos meios que a gente puder. E nós pedimos que você faça a sua parte. O impossível, Deus fará, né? Deus está agindo sempre, né? Não há impossíveis para Deus. Pois bem, preencha o formulário com toda a atenção, dê todas as respostas, e ali mesmo no formulário você já vai perceber se você se enquadra em qual dos grupos e como deverá ser o seu procedimento, né? A igreja não é o espaço físico, é muito importante entender isso. 1 Pedro 2, 9 e 10 é muito clara, diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, povo escolhido de Deus, filhos de Deus. Nós somos escolhidos para anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o próprio Senhor Jesus deixou muito claro, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. A presença de Jesus conosco, no nosso meio, nos faz igreja. Igreja, corpo de Cristo, corpo vivo de Cristo. Então eu te convido, meu irmão, eu te convido, minha irmã, a continuar sendo igreja. Eu te convido a agir com sabedoria como igreja, a pensar em todos os membros. Se um chora, todos choram. Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Somos membros uns dos outros, devemos edificar uns aos outros. Se agora não podemos todos estar juntos no templo, é muito importante que nós estejamos todos movidos para esse recomeço passo a passo. Volto à ideia do slide inicial. Desde 1903, não vivíamos nada semelhante a isso. Vamos aprender, vamos ter sabedoria, vamos ter paciência. E que o Senhor seja conosco. 1 Coríntios 15, 54, o apóstolo Paulo diz, no demais, irmãos meus, permaneceis firmes no trabalho do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Continue orando, continue adorando a Deus em família, continue buscando a vontade de Deus, intercedendo pela igreja, pelos pastores, pelas lideranças das cidades, regionais, nacionais, pelos líderes que estão imbuídos, as autoridades, levantando mãos santas, como diz Timóteo, orando pelos investidos de autoridade, para que possamos ver tudo isso se resolvendo e, mais uma vez, a gente indo para a casa do Senhor e se alegrando quando dissermos, vamos à casa do Senhor. Por favor, compreenda, é para o nosso bem. Deus abençoe a todos.